Olá pessoal do YouTube, a paz do Senhor a todos vocês. No vídeo de hoje eu venho contar para vocês duas experiências inéditas que eu ainda não contei aqui no meu canal. E essas experiências sobrenaturais aconteceram comigo no período em que eu estava desviada da igreja. Deus vai falar fortemente ao seu coração. Bom, antes de começar, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? Deixa o seu curtir, o seu comentário, compartilhe esse vídeo com alguém e não esqueça de me procurar nas minhas redes sociais. O Instagram é Kelly Salles Oficial e a página no Facebook Ministério Kelly Salles. Bom, primeiramente eu quero dizer para você que na palavra do Senhor está escrito: ensina ao menino o caminho em que ele deve andar e mesmo quando estiver velho, ele não se desviará dele. Esse não se desviará dele não significa do caminho, né? Nós conhecemos muitas pessoas que foram criadas no caminho do Senhor e hoje se encontram desviadas do caminho. Mas quando a palavra do Senhor fala não se desviará dele, é do ensinamento. Ou seja, quando a gente está desviado dos caminhos do Senhor, né, continua aquele ensinamento batendo muito forte ao nosso coração. Eu tenho várias experiências, né, com Deus enquanto eu estava desviada da igreja. E essas duas experiências vão provar para você que mesmo que você esteja desviado, afastado, você foi marcado por Deus. A sua vida foi marcada e você agora não serve nem para desviar. Você não serve nem para o diabo. A primeira experiência que eu quero contar para vocês aconteceu quando eu tinha por volta dos meus 14 anos. Eu tinha uma amiga minha que morava próxima à minha casa, né? Eu morava num prédio, ela morava em frente ao prédio onde eu morava. E essa menina, ela começou a ficar possessa de demônios dentro da casa dela. Ela começou a manifestar demônios dentro da casa dela. A família dela não era cristã, ninguém era crente na família dela. E chegou ao meu conhecimento que ela estava possessa de demônios, carregando móveis de dentro de casa, jogando longe, com uma força descomunal, né? Os pais dela falaram que ela batia em todo mundo, que ela falava com voz de homem, né? Era uma possessão bem feia, assim, demoníaca, né? Bem explícita, né, que era um demônio. Logo de cara os pais dela já identificaram que aquilo era uma possessão demoníaca pelo que ela falava, a voz com que ela falava, a fisionomia dela mudava e ela ficava com uma força descomunal, ninguém conseguia segurar e conter aquela garota. Quando eu fiquei sabendo que isso estava acontecendo com ela, imediatamente, como uma boa desviada do evangelho, né, a gente tem um ensinamento dentro de si, eu falei, eu quero ver esse demônio aí, eu quero ver esse capeta. E fui até a casa dela, né? E chegando lá, para minha surpresa, quando eu entrei na casa dela, ela voltou a si, voltou ao seu estado normal, e a mãe dela sem entender aquilo. Isso aconteceu por algumas vezes, né? Até que nós começamos a perceber que toda vez que eu chegava na casa dela, no momento da possessão, da manifestação demoníaca, ela voltava ao normal. Eu fiquei sem entender o porquê aquilo estava acontecendo, mas de qualquer maneira aquilo foi um escape para aquela família, né? Toda vez que acontecia aquilo, eles me ligavam, chamavam, eu ia correndo para casa dela. Quando eu chegava lá, ela normalizava e voltava a si. Até que isso começou a acontecer com muita frequência e aquela família sofrendo, né, nas mãos do inimigo. Eles decidiram levar ela até um terreiro de umbanda. Eu não lembro se era umbanda, se era candomblé, eu não lembro qual tipo de espiritismo que eles buscaram naquele momento, mas era um centro, né? E alguém falou para eles levar essa menina no centro, fazer algum tipo de trabalho para libertar a vida dela. E eu decidi acompanhar eles, estava desviada do evangelho, né? Decidi acompanhar eles. E eu me lembro que naquele momento, quando a gente estava caminhando para aquele centro, eu me afastei um pouco. A gente estava em vários amigos naquele momento, a gente se afastou um pouco. E no caminho daquele centro, aquele demônio se manifestou, né, na vida daquela minha amiga. E eu estava a poucos metros de distância, e aí eu fui correndo até ela para tentar ajudar de alguma forma. E quando eu chegava perto, aquele demônio, ele simplesmente abandonava aquela vida e ela voltava ao normal. E quando eu cheguei ali naquele terreiro, naquele centro, né, espírita, eu me lembro que eu fui proibida de entrar, porque eu queria entrar, eu queria ver, eu tinha curiosidade, né? Eu lembro quando eu estava afastada dos caminhos do Senhor, eu tinha curiosidade de ver essas coisas. Eu queria entrar na igreja católica para ver como era por dentro, eu queria entrar no centro de macumba para ver como era por dentro. Mas eu me lembro que naquele momento eu fui impedida pela liderança daquele centro de entrar. Ele disse que eu não ia entrar, que eu estava atrapalhando a sessão deles lá.
e me deixaram para fora, não me permitiram entrar naquele lugar. E naquele tempo eu não entendia nada, né? Não parei para pensar na gravidade, né, espiritual, no que isso significava para mim, né? Isso não causou nenhum tipo de temor naquele momento, mas hoje, eu lembrando daquela situação, eu percebo como Deus, ele marca a gente, né? E como a gente, quando é marcado por Deus, não serve mais nem para o inimigo das nossas almas, né? Com certeza, a marca do Senhor Jesus estava comigo, né? A fé que eu continuava tendo em Deus, com certeza iria atrapalhar, né? Atrapalhava aquele demônio de agir na vida dela. E por fim, eles entraram sozinhos naquele centro de macumba e eu não pude entrar, fui impedida de entrar. E hoje eu sei por que isso aconteceu, né? Porque sem eu falar nada, sem eu dizer que eu era desviada dos caminhos do Senhor, o inimigo, ele olhava para mim, mas ele via a marca do sangue de Jesus na minha vida, né? E Deus, ele tinha ainda um plano na minha vida. Da mesma forma, você que se afastou dos caminhos do Senhor, eu quero dizer para você que você foi marcado por Deus. Você não serve para o inimigo. Você só serve para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Você só serve para viver no propósito que Deus já tem na sua vida desde o ventre da sua mãe. Então, se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você está longe dos caminhos do Senhor, Deus te trouxe até esse vídeo para que eu possa dizer para você: você é do Senhor, você é marcado, né? Como aqueles bois eram marcados, né? Os seus donos marcavam eles, assim você é marcado. O inimigo não te toca, ele só vai na tua vida até onde Deus permite, porque a tua vida é do Senhor, desde o ventre da tua mãe, e Deus continua com os mesmos planos do início. Os planos do Senhor não mudou. Ele tem um plano na sua vida e esse plano vai se realizar na sua vida em nome de Jesus, assim como se realizou na minha vida também. E a segunda experiência sobrenatural que eu tenho com Deus é que quando eu já estava, acho que com uns 18 anos, né, eu lembro que eu namorava um rapaz, e esse rapaz era um traficante, né, na época, e durante aquele período da minha vida, né, eu levei esse rapaz até uma igreja. Eu, mesmo estando desviada dos caminhos do Senhor, eu falava de Jesus, eu falei de Jesus para ele, levei ele até uma igreja, né? Apresentei a igreja para ele, apresentei Jesus para ele, mas eu estava no mundo, eu estava no charco de lodo, mas eu sentia a necessidade de falar de Jesus. Eu lembrava que Jesus existia, que o amor dele era grande, então eu preguei o evangelho para esse rapaz. Eu me lembro que eu levei ele na igreja, fui com ele na igreja, ele gostou muito da igreja, e quando foi no dia seguinte que nós fomos na igreja, nós estávamos num lugar, na rua, né, onde a gente vendia droga, né, um lugar que fica lá no Parque São Domingos, em São Paulo, e a gente estava lá vendendo droga naquela noite, e quando de repente um rapaz que estava preso chegou, e a gente tinha uma certa rivalidade com esse rapaz que estava preso, né, e esse rapaz, ele sacou de uma arma, né, e ele disparou vários disparos contra esse moço, que na época era o meu namorado, e eu lembro que eu passei no meio das balas, assim, eu lembro que eu levantei as minhas mãos e passei assim na frente dele. Eu lembro de ouvir o barulho da bala fazendo psiu, psiu, psiu no meu ouvido, mas aqueles tiros não pegaram em mim, né? Aqueles tiros eram direcionados àquele rapaz que estava comigo. Então eu lembro que eu saí correndo, eu dei a volta no quarteirão junto com os meus irmãos, e a gente saiu correndo, demos a volta no quarteirão e fomos para nossa casa. Quando a gente chegou em casa, a gente estava tão apavorado que a gente acordou a minha mãe estava dormindo. A gente acordou a minha mãe e falou: mãe, teve um tiroteio, o rapaz acho que morreu porque era muito tiro, mataram ele, a gente acha que mataram ele, a gente não sabe o que aconteceu, mas teve um tiroteio. A minha mãe imediatamente falou: vamos ajoelhar e vamos orar por ele. E ali a gente ajoelhou, né, eu, meus irmãos e a minha mãe na minha casa, oramos. E aí deitamos na cama. Eu lembro que eu fiquei com muito medo de virem até a minha casa, atrás de mim, né? Pelo fato de eu, na época, ser namorada daquele rapaz. E eu fiquei muito traumatizada. Eu me lembro que aquela noite eu não dormia. Eu fechava os meus olhos, eu escutava a voz dele pedindo, pelo amor de Deus. E os barulhos tal, 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 dos tiros. E quando foi no outro dia, eu lembro que eu fiquei uns 2 dias sem sair de casa, com medo. Mas enfim, eu saí de casa.
junto com meu irmão, e nós fomos até um lugar pra gente fumar a maconha, né? Na época eu era viciada em maconha também. E eu lembro que quando eu cheguei naquele lugar, eu sentei com meu irmão e a gente ficou sem saber, querendo saber notícias, se o rapaz tinha morrido, se o rapaz não tinha morrido. Lembre-se que um dia antes eu tinha levado ele para a igreja, né? Tinha apresentado Jesus para ele. Imediatamente o inimigo já quis matar ele para que ele não tivesse tempo de se converter. E eu estava ali sentada com o meu irmão, usando droga, quando de repente a gente olhou uma pessoa chegando. E quando a gente olhou assim de longe, a gente viu assim, a gente meio que não acreditava que era aquele rapaz que tinha tomado os tiros. E eu me levantei, eu junto com o meu irmão, eu fui até a frente dele, adiante dele, e eu perguntei assim: nossa, você não morreu? Eu pensei que tinha pegado os tiros em você. E aí aquele rapaz, ele falou pra mim assim: não pegou? Olha aqui. E quando ele mostrou a cabeça dele, irmãos, tinha o buraco, faltando cabelo na cabeça dele, faltando um pouquinho da pele, os tiros tinham batido na cabeça dele e não entrado. Ele tinha marcas de tiro em toda a lateral do corpo, como se os tiros tivessem pegado de raspão, nos braços, na cintura, e na cabeça ele tinha um buraco, como se tivesse pego em cheio na cabeça dele, um buraco de bala, mas o tiro bateu na cabeça dele e não entrou. E ali eu fiquei abismada, eu falei: mas como pode isso? E nós estávamos nesse período, a minha mãe estava com ideia de mudar para Belém do Pará, para ver se a gente mudava de lugar, para ver se tirava a gente daquela roda, daquela bandidagem. Minha mãe tinha um desespero muito grande de mudar de lugar, porque ela achava que mudando de lugar a gente poderia mudar de amizades e assim mudar de vida. E eu me lembro que passou uma semana e eu fui embora para Belém do Pará. E aí nós terminamos aquele relacionamento, né? Aquele namoro que eu tinha com aquele rapaz. E quando eu estava em Belém do Pará, eu liguei para ele para saber como ele estava. E ele me falou por telefone: eu fui para a igreja, eu estou crente, eu estou indo na igreja que você me levou, eu aceitei Jesus, eu mudei de vida. E ele começou a falar para mim: muda de vida também, Deus é maravilhoso. E essa história, irmãos, é impressionante, porque eu mesmo estando no mundo, eu senti o desejo de levar aquele rapaz até o evangelho. O inimigo da alma dele, né, e da minha alma, ao mesmo tempo que viu que ele poderia se converter, que ele tinha gostado da igreja, imediatamente já tentou matá-lo naquela noite. Mas Deus tinha um plano na vida dele. O tiro bateu na cabeça dele, não entrou. Vários tiros de raspão. Deus fez um milagre, deu livramento de morte, tanto para ele quanto para mim naquela noite. E ele foi para a igreja e se firmou nos caminhos do Senhor, e assim eu espero que ele esteja até hoje. E foi uma experiência que eu lembrei esses dias e eu falei: meu Deus, eu preciso compartilhar isso com os meus irmãos do canal, porque você que está desviado dos caminhos do Senhor, você sabe do que eu estou falando. Mesmo longe você sente o amor de Deus, mesmo longe você sente a necessidade de voltar, você sente saudades da casa do Pai. E muitas vezes por falta de força você vai relutando, mas eu quero dizer para você que Deus te trouxe até este vídeo para dizer para você: você não serve para o mundo, você foi comprado pelo sangue de Jesus e você serve para isso, é para ganhar almas para Jesus. Você serve para desfazer as obras do diabo, assim como Jesus desfez na terra. Você é a continuação da obra de Jesus na terra. Deus, Ele te ama, Ele te trouxe até esse vídeo para dizer que ainda não é o fim. Deus ainda tem uma obra na tua vida, Ele continua com os planos dEle, e os planos dEle não serão frustrados. Que você possa sentir hoje, em nome de Jesus, o Pai te chamando de volta para casa. Volte agora, Jesus te ama e Ele ainda tem uma obra na tua vida. Se você quer ser um missionário e pregar a palavra para alguém que está desviado, já compartilhe agora esse vídeo e fique firme em nome de Jesus. Tchau!